Bom dia, galerinha. Então, hoje aí, conforme prometido, vamos iniciar aí nossa aulinha de pirâmides, tá legal? Então, primeira coisa, eu vou passar a definição para vocês, lembrando, não precisa decorar, é só a gente entender e saber aplicar a definição. Então, eu vou ler aí para vocês, vocês podem ir pausando o vídeo para vocês poderem estar copiando, tá legal? Então, olha só. Considere uma região poligonal, por exemplo, ABCDE. Estou falando aí, dando um exemplo, um polígono de 5 lados, tá? Contida num plano alfa e um ponto V exterior ao plano da região poligonal. Traçamos os segmentos VA, VB, VC, VD e VE. Cada dois vértices consecutivos de ABCDE determinam com V uma região triangular. Essas regiões triangulares, juntamente com a região poligonal ABCDE, determinam um poliedro chamado pirâmide de base ABCDE e vértice V. O que está falando aí? Vamos lá. Primeiro foi dito o seguinte, nós temos uma região poligonal, né, contida num plano alfa. Então, por exemplo, eu tenho aqui um plano alfa, está ele aqui, e nesse meu plano alfa, eu tenho essa minha região poligonal, meu polígono ABCDE. Vou botar vértice A, por exemplo, aqui, o B para cá, o C para cá, o D aqui e o E aqui. Está aqui minha região poligonal. Vou ligar o meu polígono. Ok? Um polígono qualquer. Lembrando, quando a gente faz a nossa famosa geometria espacial, a parte de trás da figura sempre pontilhada. E um ponto V exterior a essa região poligonal desse nosso plano alfa. Então, por exemplo, eu vou dizer que o meu ponto V está aqui em cima. Aí ele fala o seguinte, traçamos os segmentos VA, VB, VC, VD e VE. VA, peraí, não ficou aqui retinho, agora melhorou. VA, VB, VC, o VD aqui, e o segmento VA ali atrás, tá? Tracei. E o que ele fala para a gente? Quando eu faço essa minha figura, eu reparo o seguinte, VAB, isso aqui é uma região triangular. VBC é uma região triangular. Quando eu pego todas essas regiões triangulares e mais a minha base que está contida no plano alfa, essa figura é denominada de pirâmide. É isso que a definição está dando para a gente. Ok? Não vou ficar colocando as classificações da pirâmide em relação base, em relação a etc., qualquer outro argumento, que é a mesma coisa que valia para o prisma. Prisma regular vale a mesma coisa para a pirâmide regular. Prisma de base triangular vale para a mesma coisa que pirâmide de base triangular. Então, todas as definições de prisma estão valendo para a pirâmide. Então, não vou ficar dando aquilo tudo em relação à base, em relação à aresta lateral, vale as mesmas classificações. Então, o que a gente vai partir agora? Nós vamos partir para os elementos da pirâmide, que é o que nos interessa, que é a base da nossa aula hoje. Ok? Então, vamos lá. Elementos da pirâmide. Elementos da pirâmide. Eu vou colocar uma pirâmide reta para facilitar o nosso entendimento e a nossa visualização. Vou botar uma pirâmide fácil de desenhar. Vou botar aqui uma pirâmide de base triangular. Uma bem simplesinha para a gente poder observar. Então, está aqui uma pirâmide reta de base triangular. Ok? Coloquei ela aqui. Bom, quais são os elementos que a gente pode encontrar na nossa pirâmide? Nós temos aqui, na base, nós temos aqui as arestas da base, tá? Então, a gente tem aqui, aresta da base. Consequentemente, as que ficam na lateral são as arestas laterais. Então, vou puxar uma setinha para uma dessas aqui. Isso aqui é uma aresta lateral.
Bom, agora eu vou para os 3 elementos que mais vão nos importar, que são os elementos que vão acabar formando um triângulo retângulo. São esses aqui, vamos lá. Primeiro elemento mais importante, que todo sólido tem, a altura, tirando a esfera, é claro. O que é a altura? No caso da pirâmide, é o segmento que parte do vértice, tem que ser perpendicular à base, tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, ó, peguei aqui, formando um ângulo de 90 graus com a minha base. Então, isso daqui é a minha altura. Então, tá aqui em preto a altura. Tá? Normalmente, a gente utiliza a letra H. Um dos elementos mais importantes da pirâmide é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Primeiro lugar, vou apresentar para vocês. Tem que ter um pouquinho de cuidado para não confundir um com o outro. São os famosos apótemas. Existem 2 apótemas que vão ter na pirâmide. O apótema da pirâmide e o apótema da base da pirâmide. Então, vamos lá. O que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é sempre a altura de uma face lateral. Então, eu vou pegar uma face lateral, por exemplo, essa daqui que está para o meu lado direito, e vou pegar a altura, ou seja, parte ali do vértice, e é perpendicular à minha base, aqui. Isto aqui é chamado de apótema da pirâmide. Vocês vão ver o seguinte, que toda aula, todo exercício, eu sempre vou perturbar muito a vida de vocês. Tem autor que utiliza siglas para esses apótemas, utilizam M, utilizam G. Eu não gosto de ficar usando essas siglas. Eu coloco assim, ó, APP, apótema da pirâmide, ok? Quiser botar só AP, pode, não tem problema. A sigla é o de menos, o importante é saber aplicar. Então, eu tenho aqui o apótema da pirâmide. O que é isso? Eu sempre vou perturbar vocês. Eu vou sempre estar colocando isso aqui. Ó. O apótema da pirâmide sempre representa a altura da face lateral. Então, isso é importantíssimo. O apótema da pirâmide sempre é a altura da face lateral. E para a gente poder finalizar, eu vou fechar o meu triângulo retângulo. Quando eu fecho aqui o meu triângulo retângulo, o que eu encaro aqui? Aqui embaixo, esse pedacinho que fecha, ele é chamado de apótema da base. Apótema da base. Geralmente eu utilizo a sigla AP de apótema e B de base. O que é o apótema da base? É o apótema do polígono regular, que a gente estudou lá no nosso 9º ano. Já já eu vou colocar para vocês todos os apótemas das bases das principais figuras poligonais. Triângulo equilátero, quadrado e o hexágono regular. Então, o que a gente observa aqui? Eu acabei de construir um triângulo retângulo dentro da minha pirâmide, que é basicamente o triângulo retângulo mais importante de todos. Quase todas as questões vão sair por esse triângulo retângulo. É claro que existem outros que eu poderia tirar, mas esse é o principal. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo só para a gente verificar. Olha o que a gente tem aqui, ó. A altura, ó, vou colocar aqui as siglas. A altura. Aqui embaixo, apótema da base, aqui, ó. APB. E nós temos aqui, ó, o apótema da pirâmide. APP. Então, o que a gente consegue observar? Olha só, triângulo retângulo. O que a gente pode aplicar? Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, olha a primeira conclusão que a gente chega. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual o apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Essa é a primeira relação que a gente consegue retirar dentro das pirâmides. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual
soma dos quadrados dos catetos, pelo Teorema de Pitágoras. Então, em pirâmide, o ideal não é querer decorar fórmula. Normalmente, a gente vai achar triângulos e retângulos aqui dentro. Existe um outro triângulo retângulo que é importante, que a gente também consegue nas pirâmides? Sim. Que triângulo é esse? Primeiro é esse que eu mostrei para vocês, que a gente utiliza a altura e os dois apótemas. Apótema da pirâmide e o apótema da base. Segundo triângulo retângulo importante é quando eu pego a altura e a aresta lateral. Então, eu vou fazer um outro triângulo retângulo entre a altura, a aresta lateral e o segmento que vai fechar ali o meu triângulo. Então, esse segmento que vai fechar é o que às vezes dá um pouquinho mais de dificuldade. Mas quando aparecer exercício, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essas aplicações. Tá legal? Porém, o triângulo retângulo mais importante é esse aqui. A altura, apótema da pirâmide e apótema da base. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem e eu vou colocar ali, relembrando, todos os apótemas da base possíveis. Tudo bem? Tempinho aí para vocês copiarem. Bom, vamos lá, gente. Então, olha só, vamos agora ver os apótemas dos polígonos regulares. Lembrando que são polígonos regulares. São os polígonos que têm todos os lados e ângulos de medidas o quê? Iguais. Então, vamos lá. O que é o apótema? É o segmento de reta que ele sai do centro do nosso polígono e ele tem que ser perpendicular ao lado. No caso, a gente trabalha mais com polígonos regulares, porque o que acontece? Em polígonos regulares, independente de qual lado que eu pego, a medida do apótema sempre é o mesmo. Se não for regular, o que acontece? Se eu pegar um quadrilátero qualquer, para cada lado eu vou ter uma medida de apótema diferente. Então, por isso que normalmente a gente pega em polígonos regulares, porque independente do lado que eu escolha, a medida sempre é a mesma. Ah, professor, mas pode aparecer de uma questão numa pirâmide a base não ser regular? Pode. Geralmente isso é mais para concursos militares. Agora, concurso estilo o Enem, uma UERJ, uma PUC da vida, não. A maioria sempre polígonos regulares, que são esses aqui, o quadrado, o hexágono regular e o triângulo equilátero, que é o que eu estou mostrando para vocês, tá legal? Então, vamos lá. Definição, botei aqui para vocês poderem copiar, é o segmento de reta que possui uma das extremidades no centro do polígono e a outra sendo perpendicular ao seu lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, vamos calcular em cada um deles. Quadrado. O que é o apótema? Isso aqui é para determinar o apótema da base, o que a gente aprendeu lá no nosso nono ano. Ó, segmento que sai do centro e é perpendicular a um dos lados. Então, esse aqui é o meu apótema. Reparo. O que eu sei do meu quadrado? Eu estou dizendo que é um quadrado de lado L. Quando eu pego o apótema, o que ele representa? É a metade do lado do quadrado. Então, no caso do quadrado, o apótema sempre será L sobre 2. É a metade do lado do quadrado. Tá? No caso do hexágono regular, lembra do macetinho? Toda vez que eu tenho um hexágono regular, primeira providência, eu sempre tenho que dividir ele em triângulos equiláteros. Se eu não fizer isso, não vou conseguir enxergar o que eu quero. Sempre. Então, vamos pegar o apótema. Parte do centro e ele tem que ser o quê? Perpendicular a um lado, por exemplo, aqui. Repare, esse aqui é o meu apótema. O que representa o meu apótema? Olha aqui o meu triângulo, ele é um triângulo equilátero. Ele, como está fazendo um ângulo de 90 graus com um lado, ele acaba sendo quem? A altura do triângulo equilátero. Então, no caso do hexágono regular, o apótema é a mesma coisa que a altura do triângulo equilátero. Vamos relembrar a fórmula? O que é a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Essa é a nossa segunda relação, segundo apótema. E o terceiro, que é o mais complicadinho de todos, que é o do triângulo equilátero. É o segmento que parte do centro e é perpendicular ao lado. Isso aqui é o meu apótema. Lá no nono ano, a gente aprende, através de semelhança de triângulos, fazer, e a gente chega à conclusão que acontece. O que é esse segmento aqui? Ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então, ó, o apótema do nosso triângulo é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Vocês vão ver que sempre eu vou relembrar isso aqui. Eu não vou ficar decorando a fórmula. Quem quiser decorar, pode,
mas é muito mais fácil a gente lembrar que é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então, vai ser 1/3 do quê? O que é a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Ou, se você quiser decorar a fórmula, é só você fazer a multiplicação. 1 vezes L raiz de 3 vai dar L raiz de 3 sobre 3 vezes 2, 6. Eu sempre vou me basear nisso aqui. É 1/3 da altura do triângulo equilátero. Ok? Então, esses são os 3 valores mais importantes para a gente estar trabalhando os apótemas. Isso não serve para a apótema da pirâmide. É apenas para a apótema da base, porque são as possíveis bases de uma pirâmide regular, quando a base é um polígono regular. Tá ok? Então, com isso, a gente está fechando os principais elementos da pirâmide. Tá? Lembrando, a altura, a apótema da pirâmide, que é a mesma coisa que a altura da face lateral, não é a altura da pirâmide, é a altura da face, e o apótema da base, que são esses segmentos que eu mostrei aqui das principais bases para vocês. O que eu vou pedir para vocês? Para a próxima aula, eu vou pedir para vocês fazerem a nossa listinha que eu estou deixando aí em PDF para vocês junto com a aula. Essa aqui, ó. Ok? Listinha de pirâmides. Vou pedir para que vocês façam apenas a primeira questão, apenas a questão de número 1, tá? Porque aí na próxima semana, o que eu vou fazer com vocês? Primeira aula, eu vou corrigir essa questão número 1 e vou explicar a parte de planificação e área da superfície. E aí a gente conclui a semana que vem toda com até finalizando a área da superfície da pirâmide. Tá ok? Então, meninos, um beijo no coração para vocês. Espero que esteja tudo caminhando bem. Qualquer dúvida, coloquem aí, que aí assim que eu puder eu respondo para vocês, tá legal? Beijo no coração, bom fim de semana. Tchau, tchau. Um tempinho aí para vocês terminarem de copiar, ok?